Olá, pessoal. Mais um podcast Mérito da Causa. Estamos aqui com mais um episódio. Sou Igor Lúcio Caldas e esse é o meu companheiro Lúcio. Falei, Lúcio. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela presença, pela companhia. Mais uma vez, faço questão de agradecer ao Estúdio Rocon por esse espaço que tem nos cedido. E é isso aí. Hoje o papo vai ser legal, o assunto é muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar. E antes de começarmos, mais uma vez, friso, se inscreva no canal, siga nossas redes, isso é muito importante para nós. Vamos divulgar, né, esse projeto para o maior número de pessoas possível. Hoje receberemos aqui, estamos aqui nessa pauta de extrema importância, receberemos a doutora Mariana dos Santos Áspera, formada em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, atualmente fazendo pós-graduação em Advocacia Criminal pela Legária Educacional, SA, com publicações editoriais, como o artigo Um Olhar Crítico para o Objetivo do inciso 1, artigo 5º da Lei de Drogas, também com participação na obra coletiva Ciências Criminais 2, Olhares Insurgentes, da editora Mente Aberta. Também estamos aqui com a doutora Camila Pita, formada em Direito pela Universidade Estadual da Bahia, UNEB, com pós-graduação em Processo Penal e Processo Civil pela ESA, advogada criminalista também, e também com o doutor Robert Limoeiro, formado em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, tem pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal, EBRAD, e é advogado criminalista também com enfoque no Tribunal do Júri. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui hoje com vocês finalmente. Finalmente, né, Camila? Camila, Lúcio, que desde os primórdios, né, do projeto já vem nos ajudando. Claro. Vem dando seus toques, né? Sim. Então, queira ou não, a gente está aqui também com agradecendo, né, esse momento, porque queríamos, no primeiro momento, no primeiro podcast, a presença dela. A gente estava aqui tentando encaixar um tema específico em direito penal, direito criminal. Exatamente. E chegamos nesse dia, né? E em especial logo nesse momento, né, no mês das mulheres. É isso. E recebendo essas colegas aqui importantes. Estamos aproveitando a oportunidade, né, que a doutora Mariana e o doutor Robert vieram aqui à nossa cidade, Sim. Valença, para a realização de um tribunal do júri. Doutora Camila, que eu tenho o prazer de dividir o escritório no dia a dia. E eu tenho certeza que muito em breve a doutora Camila vai estar do lado de cá da mesa desse projeto. A cadeira dela, o lugar certo é desse lado, mas está ótimo. Toque feminino do podcast, claro, né? claro. Com certeza. Mas então hoje a gente vai conversar sobre o Tribunal do Júri, né, com os 3 doutores. É um privilégio tê-los aqui, né, 3 especialistas, jovens especialistas. Então é isso, né? A nossa pauta é Tribunal do Júri. Conforme nós conversamos anteriormente com a doutora Camila, a ideia é que possamos transitar desde dúvidas de leigos, como também dúvidas mais técnicas dos profissionais da advocacia, que eu acredito que o número de advogados que já tiveram a oportunidade de participar de um Tribunal do Júri é bastante reduzido, né? Então, inclusive, para nós advogados é um assunto que sempre traz muito interesse. Aí é isso, agradecer muito a vocês pela presença, pelo tempo, e eu tenho certeza que hoje vai ser muito construtivo para todos nós. Na realidade é um prazer para mim estar aqui hoje. Eu venho ajudando nos bastidores, mas acredito que a ajuda presencial vai ser ainda melhor, principalmente para falar de Tribunal do Júri, que é uma grande paixão. Afinal, não há como você ser um tribuno sem paixão por isso, que eu tenho certeza que eu compartilho dessa mesma paixão com os meus colegas, que também é um prazer recebê-los aqui hoje. Estamos algumas noites perdidas aí, preparando para a próxima batalha, mas muito felizes sempre e animados, confiantes, não é, Albert? Primeiramente, agradecer pelo espaço, né? É sempre um prazer poder compartilhar um pouco desse grande amor que é o Tribunal do Júri e com mentes, né? Mentes pensantes, porque o conhecimento ele é construído de forma coletiva, né? Sim. É com confronto de ideias que a gente constrói o conhecimento. E falar do Tribunal do Júri, para mim, no caso,
é algo que traz muita alegria, porque comumente nós observamos comentários na sociedade a respeito do Tribunal do Júri, né? A gente até brinca com nossos colegas que militam em outras áreas. Vocês nunca viram o Jornal Nacional parar um plantão da Globo para poder falar de uma audiência trabalhista, né? É diferente quando se trata de um Tribunal do Júri. Tem toda uma repercussão midiática, né? Pró e contra, né? A gente pode fazer algumas observações depois, mas é muito interessante essa participação popular, porque o Tribunal do Júri na verdade, um tribunal popular, né? E a sociedade se inteirar do que se trata do Tribunal do Júri é muito importante para que no dia que ela faça parte do Conselho de Sentença, ela já tenha aí uma maturação dessa ideia. Então, mais uma vez, agradeço pelo espaço, agradeço ao estúdio, agradeço a todos vocês pelo convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao espaço, né, ao convite também, principalmente em nome de Camila Pita, tanto por ter me dado a oportunidade de eu estar começando agora. Vai ser a minha inauguração no júri, nesse primeiro que eu vou fazer, né, com Camila essa semana. E gostaria de agradecer também ao doutor Igor, ao doutor Lúcio e também ao diretor pela oportunidade de estar aqui e para compartilhar também essa paixão que é o júri, que realmente eu acho que o júri, a gente é escolhido e também ele nos escolhe e a gente vai escolhendo as causas e, na verdade, me perdi. As causas, elas nos escolhem também. As causas nos escolhem e a gente... É um universo, né, à parte. E esse universo é interessante que estamos juntos, ao mesmo tempo que é algo, assim, paralelo, muitas pessoas não sabem, desconhecem, e também, ao mesmo tempo, você pode estar participando ali do banco dos réus ou no banco do jurado, né? Que também é muito importante. Também, né? Exato, como eu falei. Já reza a lenda porque você pode afirmar que não vai roubar, não vai traficar, mas matar. Acho que todo mundo já acordou de mau humor de manhã e pensou, nem que seja por um segundo, fazer uma besteira, né? Então, mentalmente, todo mundo já fez. Ninguém acorda pensando em fazer, mas pode acontecer, né? Como a gente vê casos aí. E também a gente pensa e depois não faz, e às vezes acaba acontecendo. Então, é um caso muito delicado mesmo. E, para além disso, a gente pode estar como um inocente, de fato, no banco dos réus. Isso. Infelizmente, acontece. Vocês chegaram num ponto que é muito importante. Número 1, a aleatoriedade da vida. Então, a gente não pode dizer que nada é impossível ou que nenhuma circunstância, né, é impossível de acontecer. O segundo ponto que eu queria, já para introduzir aqui a nossa fala, Lúcia, e nosso bate-papo em conjunto, é que eu estou muito feliz de ver 3 jovens muito capacitados, já especialistas, né, na área criminal. E eu digo isso porque há muitos anos lecionando, então completando aí 12, 13 anos de ensino jurídico, acadêmico jurídico. O que eu vejo, o que eu percebo é o afastamento natural dos alunos da área criminal. Então, assim, de uma turma de 50, 60 alunos, acho que 2, 3, 4, acho que no máximo militam. Pelo menos assim, essa é a minha... É o meu radar, né? Ontem mesmo estava vendo uma turma de formandos, de uma turma minha que eu iniciei em 2018.1, 18.2, na verdade, e eu estava vendo ali e fazendo um raio-x da turma, até então eu não vi ninguém na área criminal. Então, assim, é muito importante isso, esse movimento, né, de advogados jovens seguindo a área criminal. Eu acho assim, que existe todo um preconceito em relação à área. Vocês, com certeza, vocês vão falar daqui a pouco sobre isso. Vocês já devem ter passado por isso, né? Voltada ao senso comum, né? A uma conclusão antecipada, equivocada do senso comum, que é natural, muito natural. E o terceiro ponto é que muitos jovens, lembrando da questão que te bate aqui sobre vocação, Lúcio. Estou aqui pensando, lá vou eu ter que falar em vocação de novo. Muitos jovens
por uma ideia errônea, com a cabeça da sociedade, mas por uma ideia errônea do tribunal do júri dos filmes de Hollywood, por aí vai, acredito que, né, o tribunal do júri nosso é muito parecido com aquilo. Sim. Claro que é uma porta de entrada para o direito para muita gente, foi uma porta de entrada e depois foram conhecendo outras áreas e hoje são satisfeitos, vocacionados ao direito, sim. Mas muita gente se frustrou, porque quando foi entender o direito brasileiro, né, vamos dizer assim, como a banda toca, o nosso sistema, né, mais voltado para a estrutura romano-germânica, né, então passou a entender que não é o tribunal do júri dos filmes, né, que aqui a situação é diferenciada. Exato, aqui é a situação diferenciada dos sistemas jurídicos. E é isso, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver jovens advogados militando no direito penal e ainda mais trabalhando com júri. Isso, para mim, aqui está sendo muito satisfatório. Puxando até esse contexto, uma pergunta que meu avô me fez. Meu avô é uma pessoa de pouco estudo, mas que é um apreciador dos filmes, né? E o tribunal norte-americano, assim como o europeu, além das becas, né, tem aquela questão da peruca. Sim. E a pergunta que ele me fez foi justamente essa, se eu também usava peruca. Aí eu fui explicar, né, como é que funcionava essa importação pela metade, digamos assim, a questão de estarmos num país que é tropical, né, diferente do tempo europeu, que é frio, e mesmo assim a gente herdou a beca, que para quem não sabe faz um calor pra caramba naquela vestimenta, né, sem ar-condicionado é impossível estar ali dentro. Mas é uma herança que a gente tem justamente desse tribunal, esses primeiros tribunais, no caso, né, que é o europeu, digamos assim, depois o americano. Eu acredito que, assim, para quem assiste um tribunal do júri aqui, tem muita semelhança com o que a gente vê no filme. Isso. Para quem assiste. Agora, para quem está participando, para os advogados, a realidade é tecnicamente, né, você fala? Tecnicamente é muito diferente de um filme. É muito diferente do que a gente vê na teoria de faculdade também. Sim. Quando eu ingressei na faculdade, meu sonho era ser delegada. Uhum. E aí, logo no primeiro semestre, eu assisti um júri que eu nunca esqueço. Porque foi aquele dia eu falei, não, eu quero fazer isso para minha vida. O júri tinha uma defensora pública e ela era bem novinha. Muito parecida assim comigo. Eu ela assisti tinha esse júri. Um jeito Eu de assisti Ana Carolina, esse júri. doutora Ana Carolina. Eu assisti esse júri. Ela bem magrinha, pequenininha, com aquele rosto bem novinha. E ela jogou duro e era o primeiro júri dela. Então ela tremia. O promotor assim, foi duro e ela foi. voltou, o contragolpe foi. Eu assisti esse júri. Né? E aí ela se saiu muito bem, ganhou o júri. E eu falava na faculdade, disso. Meu Deus, estou apaixonada por essa mulher. Claro que no sentido de admiração. Profissional. Porque era muito bom. E desde esse dia eu adquiri essa paixão e falei, não é isso que eu quero. Foi aquele momento que eu decidi e desde então eu venho me preparando. Então eu tenho pouco tempo de formado. Fiz o meu primeiro júri no ano passado, acho que eu tinha uns 6 meses com a carteira da OAB. Foi uma experiência incrível com o doutor Robert. Muito, muito incrível, inclusive. E desde então a meta é essa, né? Camila tocou num ponto importante que falou que assistir um júri é como se estivesse realmente assistindo a um filme dos filmes americanos, né? E fazer o júri, estar como advogado, parece, na verdade, uma série, porque não acaba em 2 horas. Ah, tá. E não acaba em um dia, como é o júri já é muito cansativo para quem está assistindo e para atuar no dia, mas é a ponta do iceberg. O ouro está muito mais a fundo e dura muito mais. Então, é uma experiência que eu estou tendo agora, né, de acompanhar todo um processo, ler e analisar. A todo momento a gente vai construindo teses, vai pensando, vai estipulando estratégias de defesa. E eu reparo que, na verdade, não é nada aquele espetáculo que fez com que eu me encantasse com o direito criminal, inclusive, não é nada do que, em comparação, né, à defesa, a estrutura, a preparação. Tem muita ideia do júri romântico, né? Sim.
Porque quando você trata do júri, o júri encantador é aquele júri romântico. Qual que é aquele júri romântico? Aquele júri que o rapaz colhe uma flor no jardim Sim. e chega em casa e se depara com a esposa dele deitada com outro homem, né? Tem Sim. toda essa questão do romantismo do júri, da paixão do júri, não tratando logicamente com relação a romantizar a violência de gênero, Sim. longe disso. Mas hoje o que a gente vê na grande maioria é o júri não romântico. Qual que é o júri não romântico? É o júri que é relacionado ao tráfico de drogas, né? Então, hoje, pelo menos na minha vivência, a cada 10 júris, 9 têm relação direta com o tráfico de drogas. Então, esse é o júri não romântico. Não é o júri apaixonado, né? Não é aquele júri emocionante no sentido de ter despertado aquele calor, aquela emoção naquela pessoa que perpetrou aquele crime, né? É mais a questão do crime de ganância mesmo. Sim. E hoje nós também temos algumas linhas limites, né? Por exemplo, essa questão do crime passional. Antes havia a legítima defesa da honra. Isso. Hoje é proibido se invocar a tese, a defesa, e existe prós e contra, né? Há quem defenda e há quem ataque. No meu ponto de vista, isso fere a plenitude de defesa, mas cabe à sociedade não acolher, ou seja, não cabe ao tribunal limitar qual é a tese que pode ser usada. Sim. Cabe ao conselho de sentença entender, nossa, aqui não. Na nossa sociedade, a gente não apoia um homem que se utiliza de legítima defesa da honra, que mata uma mulher porque foi traído, né? Sim. Então, assim, cabe à sociedade decidir isso e não o tribunal. No meu ponto de vista, afeta a plenitude de defesa. Mas aí a gente tem essa discussão, né? Tipo, o alcance da plenitude, se é mais abrangente que a ampla Sim. defesa, se não é. Então, é uma discussão muito exauriente isso aí. Eu acredito que a sociedade ela seja um termômetro, né, do júri, da democracia. E das épocas. Sim. E o sentido do tribunal do júri é justamente esse, é ser contextualizado à vontade daquela sociedade. Porque se a gente, se tem um crime aqui em Valença, e a gente submete ao tribunal do júri, essa pessoa ela pode ser condenada, como pode ser absolvida. Sim. E digamos que ela foi condenada. Esse mesmo processo, se a gente vai lá para a Vitória da Conquista, ele pode ser absolvido. Perfeito. Alguém errou? Não. Mas a sociedade é diferente. A sociedade é diferente. É um reflexo da sociedade. Dentro da sociedade, ele diz, aqui a gente não permite isso. Aqui, isso aqui, a gente condena no outro. Então, assim, a plenitude de defesa entra a questão também, a questão da clemência, que é o que a gente vem discutindo também de um tempo recente. Antes era vergonhoso para um advogado suscitar uma tese de clemência. O advogado era tido como, nossa, o cara pediu clemência é porque ele não tem o que falar no tribunal do júri. Tá perdido, né? né? E hoje a clemência, ela é utilizada de 2 anos para cá, 2, 3 anos para cá, apesar que pegou a época de pandemia, ficou suspenso o tribunal do júri, todos os júris se têm a clemência, porque entra no quesito obrigatório. Né? E aí, quando vai para o tribunal, a chance de reformar um júri, né? Para quem não entende, se ele absolveu, se foi absolvido e você utilizou a tese de clemência, o Ministério Público recorre e foi absolvido, reconheceu a autoria e foi absolvido no quesito obrigatório, o tribunal ele não pode anular aquele júri, porque não foi manifestamente contrário à prova dos autos, reconheceu que foi aquela pessoa que perpetrou aquele crime e você perdoou, deu a clemência àquela pessoa. Então, todos os advogados, há esse movimento crescente no sentido de utilizar a clemência nos plenários em que se pede a absolvição. Porque não necessariamente vai pedir absolvição. Como né? se fosse mais uma camada da defesa. Exato. Mais Para nutrir a plenitude de defesa. Sim. Doutores, quero voltar um pouquinho aqui, a gente focando nessa participação mais direta da sociedade, né, que o Tribunal do Júri nos permite. Queria falar um pouco sobre como funciona o processo de seleção do júri e se vocês estudam e utilizam, se existem técnicas específicas para avaliação de tendências ali, de possíveis preconceitos, de jurados em potencial.
Como é que trabalha isso, doutor? Os segredos. Realmente é um... Agora sim, claro assim. Não precisa contar o segredo. Não precisa contar o É pulo uma do coisa gato. muito Espero que não subjetiva. tenha mesmo. nenhum membro do Ministério Público assistindo esse podcast agora, Não, tá? assim, não fale o pulo do gato. Não, é. Mas as coisas gerais, Não, mas eu acho que o óbvio precisa ser dito, né? a incomunicabilidade. A questão da incomunicabilidade primeiro a questão da escolha dos jurados, Isso, né? isso. É o Como primeiro é passo. que eu faço para ser um jurado? Geralmente ninguém quer ser jurado. A É. verdade é essa, né? Ninguém quer ser E de jurado. cidade do interior pequena piorou. Aí o que o juiz faz? O juiz oficia a prefeitura, pede uma lista lá dos funcionários da Isso. prefeitura, ou por exemplo da loja maçônica, ou de alguma entidade. uma pessoa boa, né? Isso. Aí manda a lista e aí vai fazer o sorteio, né? O sorteio para se abrir existe um número mínimo para poder abrir a sessão e dentro desse número mínimo de jurados é escolhido os 7 jurados, podendo ter 3 rejeições imotivadas, tanto da defesa quanto da acusação. Basicamente, para ser um jurado, você tem que ter uma vida proba. O que é ter uma vida proba? Não responder a processos criminais, não ter pendências no sentido criminal, né? Aí você vai ser jurado, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser ateu. Isso aí não tem uma discriminação quanto a, né? Não existe. Pelo Atividade. contrário, a intenção do tribunal do júri é tornar o tribunal democrático. Como é que a gente torna um tribunal democrático? Trazendo o povo. Quem são as pessoas do povo? A pluralidade que a gente tem, né? E na escolha dos jurados, tanto o Ministério Público quanto a acusação, eu gosto de ler algumas coisas de PNL, que é programação neurolinguística, né? Eu acredito que o advogado, o bom promotor, o bom juiz, ele tem que ter uma diversificação do conhecimento. Sim. Porque se ele só sabe direito, ele não sabe nada. Tem que saber muito psicologia. Né? Então você tem que ter o famoso pulo do gato, né? Para poder fazer essa escolha dos jurados. Emocionais, Habilidades né? emocionais. Determinada causa, homem tem tendência a condenar, mulher tem tendência a absolver ou vice-versa, idades maiores, idades menores. Então, assim, isso é algo comum. Isso aí, na verdade, não é nem abrir a caixa de Pandora. É um conhecimento comum que a gente tem nos bastidores, né? E que dentro dessa recusa de 3 jurados, de forma imotivada, quais são... o que é imotivado? Não preciso explicar porque eu dispensei. Mas, por exemplo, aquele jurado ali é parente do promotor, parente do advogado, parente do réu, parente da vítima. Aí são dispensas motivadas. Você vai motivar que aquele jurado ali não tem. E aí a questão do pulo do gato por exemplo, se um jurado manifestou lá no Instagram, publicou lá no story, nossa, fulano de tal tem que ser condenado mesmo. Aí, beleza, eu vi aquilo ali, tirei um print, um exemplo, né? Uma coisa bem tecnológica. Aí chegou lá no dia da sessão, esse jurado foi, né? Ele foi sorteado. Aí eu vou pedir a dispensa dele, porque a integridade dele no sentido de julgar já está comprometida. Ele já sabe o que ele vai fazer. Sim. Né? Então a gente predispõe que o jurado esteja ali de uma forma aberta a ouvir os 2 lados e a partir daí tomar uma decisão. E não já ir com ela preconcebida. Aí entra a questão da mídia, do desaforamento, sim. que é conversa para Mas bastante tempo. Com certeza. Você ia engatar o segundo? Não, pode ir. Outro... Só um Vai detalhe. lá. Vocês, por falar em filmes e séries americanas, vocês já viram Dr. Bull? Não conheço. Dr. Bull é um psicólogo, ele é especialista em júri. Então, ele tem um advogado que trabalha com ele, mas na verdade a especialidade é essa, é o estudo do júri, a escolha do júri. É bem interessante, acho que vocês vão gostar. 7 homens e uma sentença, por exemplo, é bem famoso com relação a isso. Ele tem um sistema, eles replicam o júri lá na empresa dele, e aí eles vão fazendo essa análise bem comportamental, assim, fazem umas perguntas que não tem nada a ver, até o juiz e a outra ficam assim sem entender nada. Eles querem, é bem interessante, vocês que são de acordo com a resposta, tem predisposição para isso ou para aquilo. Muito legal, Dr. Bull, vocês vão gostar. Desculpa. Mas... Não, que isso. E seguindo a linha, né? Vamos seguir a linha de raciocínio.
qual é, assim, vamos colocar assim hoje, né? Atualmente, a dificuldade em relação ao diálogo é com o presidente do júri, é com o Ministério Público? Qual é o... Sinta-se à vontade. Eu acredito. São perguntas que a gente provoca porque a gente... Né? Não querendo exaurir, né, a resposta. A gente não vai exaurir, mas qual eu acredito que se instaurar o júri, essa comunicação dentro do júri, qual o maior desafio de vocês? A maior dificuldade, eu não sei dizer se é o diálogo com o promotor, no sentido dele entender o momento dele falar e respeitar também o momento da defesa falar, ou se talvez, eu acho que essa segunda que eu vou falar pode ser o maior desafio. Conversar com os jurados. Você conversar, são pessoas do povo, são pessoas que não necessariamente estudaram direito já é muito distante, né, os termos, então a gente não está ali fazendo uma peça escrita, a gente está conversando, a gente tem que prender a atenção e tem que, além de prender a atenção, falar a língua do povo. E falar a língua do povo não é falar feio, não é falar errado, não é deixar de falar bonito também, mas é falar de uma forma acessível. Então, tem esses dois grandes desafios que eu acho que o segundo é ainda maior. Eu concordo com Mariana nesse aspecto. Inclusive, uma coisa que eu acho bem difícil, pelo menos para mim, assim, muitas coisas que a gente fala no dia a dia é a linguagem de advogado. E a gente se habitua com isso e não percebe que quem está ouvindo muitas vezes não faz ideia do que significa aquilo, do que é aquela palavra. Então, quando você está no plenário, você precisa encontrar esse equilíbrio, porque você não pode ser tão coloquial, falar as coisas de uma maneira chula, digamos assim, mas você não pode ser tão técnico, senão não vão entender o que você quer falar, não vai prender atenção, não vai ganhar simpatia e sua tese acaba assim enfraquecendo. Uma das maiores dificuldades são essa. Outra, eu acredito que seja lidar com a promotoria, muitas vezes é um desafio bem complicado também. Como o doutor Robert falou, né? Que o óbvio precisa ser dito. Às vezes a pessoa não sabe o que é absolvição. Absolvição, o que a gente mais quer no júri, a depender do júri também, né? Que nem sempre é a absolvição que queremos. Mas imagina, o jurado não entendeu o que é absolvição simplesmente porque você não explicou. E a pessoa não tem obrigação de saber. O advogado, antes de tudo, ele precisa parar com a síndrome do vira-lata. Qual que é a síndrome do vira-lata? Eu estou advogando porque eu não passei no concurso, o promotor ele tem um conhecimento maior que o meu, o juiz tem um conhecimento maior que o meu. Chega no plenário, senta lá na banquinha da defesa e abaixa a cabeça. É a criação involuntária de uma hierarquia Sim, existente entre membros do Ministério Público, né, magistrados e advogados. O promotor está lá cochichando com o juiz, porque eles fazem audiência todos os dias, tem uma amizade, todo mundo. A partir do momento que você tem uma convivência, ou você toma gosto ou desgosto. E na maioria das vezes, eles vão tomar gosto. Existe juízes que, inclusive, acham que são promotores, fizeram o concurso errado. E o advogado que abaixa a cabeça, que deveria estar dando voz, ele está sendo observado. Ele entra no plenário, caminha entre os jurados, até então não são jurados, né? Porque ainda vão passar por esse sorteio, e senta lá na banca, não dá um bom dia, ou mal dá aquele bom dia, tipo, bom dia, doutor. Todo mundo tá observando. Fala assim, que é esse cara aí? É um advogado. Fala, rapaz, se o advogado tá aqui para poder dar voz pro réu, não tá dando nem para ele. Então, assim, nós precisamos parar com essa síndrome de vira-lata. Temos que falar com o promotor e com o juiz de igual. Como é que você faz isso? Estude. Você está falando de uma forma que, assim, foi muito importante a sua colocação, porque o que acontece? Quando você observa o Ministério Público, ali é a representação da sociedade. Porque muita gente não tem essa noção. Sim. Ele não está representando o Estado. Ele está representando a sociedade. Tanto, aí, voltando à questão dos filmes, né? O Estado da Califórnia contra... Então, ali está representando a sociedade. É a sociedade versus. Sim. Né?
um membro, né, que integra a estrutura, né, estatal, sim. Mas naquele momento ele é representante da sociedade. Da mesma forma que conversamos aqui com a defensoria, né? Então a defensoria representa os assistidos, né, hipossuficientes, enquanto o MP representa a sociedade naquele exato momento ali. Só que e a sua fala é importante porque enquanto existia essa visão, né, por parte de alguns advogados, de que ali são os representantes do Estado, o MP e o magistrado, você sempre vai se colocar numa condição, talvez, né, sempre colocar numa condição de que existe essa hierarquia inexistente, né, quer dizer, de que existe cria essa hierarquia de forma involuntária, o que não existe. Né? É simbólica. Você o medo cria do juiz, o medo do promotor. Isso. Eu vou ter outros processos com esse juiz, eu não posso me dispor com ele. Procura outra profissão. Não é nem e a palavra simples. E a palavra que eu já escutei não é nem me dispor, eu não quero me queimar. Me queimar. Que é uma expressão vulgar. Nossa. Que não se utiliza enquanto está ali se falando, né? Mas nos bastidores fala, olha, eu não posso me queimar com aquele magistrado e tal. Então isso o que você falou é muito resume muito esse sentimento, né? E deve-se levar em conta que se o magistrado for uma pessoa que tem amor pela justiça, ele não vai se sentir confortável observando que o advogado está deixando de defender o cliente por medo de ficar mal. Claro. Né? Então, nem essa simpatia, na minha opinião, ele vai conseguir. Sim. Né? Aquela história. Normalmente, quem tem poder não gosta muito de quem é puxa-saco. Exato. Né? Então, Respeito. a maior prova que um advogado pode dar para o magistrado é a defesa ali, né? Óbvio que dentro dos limites, mas dentro daqueles limites, indo até o limite. E isso é engraçado. 50-50, mas tudo bem. Vai. A doutora Camila falou da questão da defensora pública. Eu tenho um promotor em específico que eu tive o prazer de fazer júri com ele. Já é um promotor que está aí há uns 20 anos fazendo júri. E meu primeiro júri foi o meu primeiro júri assistido, né? Eu tinha lá uns seus 18, 19 anos e eu via a desenvoltura daquele promotor e falava, nossa, que profissional. Não, que oratória, né? Que oratória. A postura, sim. O equilíbrio emocional, a postura, saber utilizar as palavras na hora certa. E eu tive toda aquela admiração. E no primeiro júri que eu fui fazer com ele, né? Eu fiz questão de falar, doutor, eu já me sentei naquela cadeira e assisti um júri seu há anos atrás e eu queria te parabenizar por sua postura. Sim. Né? Porque é um promotor íntegro, um promotor leal ao processo, é um promotor que não tem ataques pessoais. Porque o grande problema hoje no Tribunal do Júri são os ataques pessoais, né? E assim, eu fiz 2 júris com ele, né? Inclusive no último júri, a doutora Camila fez parte da banca defensiva, né? E a cordialidade, nós tivemos embates dentro do plenário, mas dentro do respeito, né? Sim. E a admiração, eu percebi que a admiração foi recíproca. Eu bati de frente com ele no sentido processual da palavra. Tá. E da mesma forma que ele conquistou o meu respeito, eu acredito ter conquistado o respeito dele pela conversa que a gente teve extra processo, né? A parte do processo. Inclusive, uma das coisas que ele falou foi: o próximo júri que eu souber que é você que vai ser a defesa, eu vou estudar. Porque a gente sabe que dentro do plenário, um cara que está há 20 anos dentro de um plenário, ele basicamente não estuda o processo. Ele já sabe como a banda toca. Né? Então, eu ouvir isso de um cara que há anos atrás eu sentei lá na plateia e o admirei, foi uma coisa que para mim... O maior dos elogios. Exatamente. Maravilha. E eu fico muito feliz com isso, inclusive... nessa questão do tribunal, essa união do amor do Tribunal do Júri, né? Eu conheci Camila virtualmente, né? Pelo Instagram, por conta do TCC dela, que ela trata do indúbio pro réu. E eu sou o maluco contra o indúbio pro réu. O indúbio pro sociedade. É tanta confusão isso, indúbio pro sociedade.
Então, assim, eu conheci a partir disso. Falei, não, a gente tem que fazer uma live para tratar disso. As pessoas precisam saber que a justiça que não consegue provas mínimas de autoria tá falando, a gente lava a mão, manda pro tribunal do júri. Não, na verdade, você tá dando um nome bonito para a abolição do indúbio pro réu. Exato. E isso é direito natural. Exato. Né? Isso não é um direito que foi nos dado por nenhum aparelho estatal. Né? Isso eu creio que desde a época do Homem das Cavernas deveria-se ali exigir um mínimo de provas, né, para que alguém fosse punido. Então é isso, é a extinção, né, a abolição do indúbio pro réu com um nome bonito, né? Com um nome bonito. Só que é não isso. Há previsão legal, Óbvio, é um jogo de linguagem, né? É um jogo de linguagem. Tem assim, foi a teoria da Catianga em concreto, né, concretizada. E para quem acha que plenitude de defesa é fazer tudo que a defesa, porque o que a gente vê é, nossa, matou, no outro dia tá solto, tá isso, tá aquilo. Gente, infelizmente, a gente tem um sistema de justiça que funciona com seletividade. Sim. Exato. Ele funciona bonito lá no STF, lá no STJ, não fazendo crítica a ninguém específico, mas a um sistema criminal para quem tem condição financeira. Isso aí. O Zé da esquina que furtou uma galinha, a justiça não chega da mesma forma que o senador fulano de tal, o deputado fulano de tal, o empresário fulano de tal, que tem condições de pagar as melhores bancas defensivas, né? Para estar lá no tribunal, para estar lá no pagando jatinho, né? Pagando jatinho, porque o advogado criminalista de alto escalão, a gente é chão de fábrica, né? A gente é chão de fábrica. Eu costumo falar que a gente é chão de fábrica. Mas a advocacia de alto escalão tem uma sustentação oral para fazer lá em Brasília. O jatinho vem aqui, pega o advogado, ele vai lá, despacha com os ministros, faz a sustentação, o jatinho tá esperando para poder voltar. Então, assim, essa justiça que muitas vezes aparece na televisão, né? Não é a justiça do dia a dia. Infelizmente, não. Que devia ser uma única justiça para todo mundo, né? E no tribunal do júri, em específico, se prende muito por conta da questão midiática. Clamor social. Que é o que a gente Esse seria um ponto que a gente já... Muito. Iríamos ingressar. Pronto, você já entrou no clamor social. Na análise dos jurados ali, vocês percebem que há uma... Já perceberam isso? Vocês, no olhar assim como vocês... Né? Já. Você está falando neurolinguística? Sim. Vocês já perceberam uma intimidação, assim, uma sensação de como se estivessem acuados, o jurado estivesse acuado pela manifestação do Ministério Público? Dos dois lados. Dos dois lados? Dos dois lados, na verdade. Eu já percebi jurado com medo do réu. E aí é um papel da defesa devolver essa humanidade ao réu, porque o réu senta ali como um monstro. Sentou no banco do júri e tá condenado. Sem direitos, né? Sem direito, ele tá condenado. Cabe à defesa humanizá-lo e dar direito a ele. Como o contrário também. Eu já senti a expressão de asco ao olhar pro réu. Né? Da mesma forma que o conselho de sentença eu já senti medo, já senti asco. Sim. Principalmente em processos que lida com repercussão midiática. Temos mais um processo, inclusive, que a gente dividiu a nossa banca defensiva. Na quinta-feira a gente vai estar aqui, né? E ao mesmo tempo no Rio de Janeiro. Sim. Porque a gente trabalha de forma coletiva com outros advogados, tem da doutora Camila aqui, tem o doutor Pedro lá em Vitória, né? Inclusive um saudoso abraço aos meus colegas de trincheira, meus amigos de trincheira, na verdade, doutor Pedro, né? A doutora Florence, no Rio, né? Belo Horizonte, e em Vitória. E Conquista, aí eles vão... Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo também? Isso. E Conquista também. E eu aqui, Você Conquista. E eu aqui em Vitória da Conquista. Então, a gente dividiu, né, a nossa banca. Aí uns vão estar no Rio de Janeiro na quinta-feira e a gente vai assumir a defesa aqui. Mas isso é uma advocacia colaborativa. Sim. Né? É sempre um ajudando o outro, porque o advogado, na verdade, ele não conta com a estrutura estatal. Né? A acusação tem o delegado, tem o investigador, tem o escrivão,
tem todo um aparato Sim. para poder acusar. O advogado tem a caneta, né? E os a autos. troca, E a de colaboração. informações entre Valeu. nós. Mas voltando, exato, a caneta e o colega. Mas voltando a essa questão da mídia, por que eu falei isso? É porque no mês que vem nós temos uma situação bem complicada para resolver lá em Linhares, de um pastor que foi acusado de homicídio de 2 crianças, e envolve toda uma mídia. Então tem que se ter toda uma estrutura defensiva para poder lidar com essa questão. Porque o júri não é só no dia do plenário. Perfeito. O advogado que acredita que o júri é só aquela 1h30 ou aquela 2h30 em plenário, ele já perdeu. Ele não entendeu o que é o tribunal do júri. Né? Principalmente quando se trata de mídia. Porque a mídia, né, nos processos de grande repercussão midiática, a todo momento tá o jornal, tá o Facebook, tá o coleguinha comentando, compartilhando. É mais difícil. Entendeu? É mais difícil quando existe o clamor social, e eu acho o papel do advogado nesse aspecto o mais difícil, acho que de todos, porque o cidadão já está condenado. Sim. Então vocês vão tentar retirar a acusação prévia que a sociedade já direcionou e levar para a discussão no plenário. Até porque, inclusive, essa é uma outra discussão em relação às pré-compreensões que o jurado leva. Porque é inevitável. Claro. Sim. Sobretudo de grande repercussão. Naqueles casos que não precisa nem citar. Tem casos assim que você conta nos dedos. A atriz, a criança e os pais. Então você tem situações que você conta nos dedos. E que, de forma circunstancial, todos, da forma como a mídia aborda, todos já estavam condenados, já entraram condenados. E certamente, com um pouco alcance de discussão, de embate, vamos dizer assim. Claro que com júris demoradíssimos, horas e mais horas, mas com a compreensão de que certamente seriam condenados. Desses casos aqui, né, também espaço de show, desses casos, nós observamos condenações. Então, assim, e claro, porque a sociedade poderia nos surpreender? Poderia. Mas a pré-compreensão já está estabelecida. Pelo menos assim já. É um desafio da defesa, na verdade, também é um privilégio, por outro lado, a gente poder ter a última palavra, mas também é um desafio ter a última palavra, porque aí você tem que desconstruir tudo que já veio construído, não apenas com a tese da acusação, que quando você assiste no júri, você já pensa, meu Deus, esse promotor já trouxe tudo, já construiu ali, na cabecinha dos jurados, aquela tese. Como é que a defesa vai desconstruir tudo? E aí a defesa vai surpreende todo mundo e às vezes desconstrói. Porém, é um desafio você ter a última palavra, porque você tem que fazer todo esse jogo de tirar a consonância cognitiva das pessoas. As pessoas elas não gostam, elas sofrem um estresse psicológico. E aí a gente fala sobre a psicologia, mais uma vez, né? Da teoria da dissonância cognitiva. Ninguém gosta de ir de encontro ao que você já tinha como pré-concebido antes. Isso. Então, você ter que tirar esse preconceito, achando você que não é nem mais um preconceito porque você fez uma prévia análise ali, é horrível. Então, é esse desafio, principalmente em casos midiáticos, que há meses, há anos, às vezes, né, tem casos aí da Boate Kiss, por exemplo, que há anos a gente já está sabendo o que está acontecendo e já só quer o julgamento e só quer a condenação. E aí vem um advogado com todo o desafio dele de tentar desconstruir e retirar. E isso causa um estresse psicológico que ninguém gosta de passar, porque a nossa mente, a gente pensa que controla, né? Só pensa. A famosa primeira impressão é a que fica. Na verdade, aí não se trata nem bem de um preconceito, porque nesses casos em que a mídia atua,
Na verdade, já se tornou um conceito Trabalho. na Conceito. cabeça. Para ela, Já se ela não tornou. percebe que aquilo ela imagina aquilo como um conceito embasado. Então é mais difícil ainda que você consiga quebrá-lo. E os jurados ali, como representantes da sociedade, eles já têm a pressão social em cima deles, que eles precisam condenar. Sim. Eles precisam responder pela sociedade. E a mídia, ela leva essa pressão social e eles, enquanto representantes, eles precisam dar essa resposta para a sociedade. Até para eles não serem julgados em caso de absolver Sim. um caso de um clamor social Sim, muito grande. Sim. Nessa questão até eu puxo o gancho da questão do sigilo de votação, né? Para quem... Sim. Qual que é o medo? Porque hoje já existe o jurado de carreira, né? Qual que é o jurado de carreira? Cidades pequenas, por exemplo... Já é aquele cara ali. Eu conheço um jurado... Eu conheço um jurado que ele, da última vez que eu vi, ele estava no 20º alguma coisa de júri. Eu falei pra ele, rapaz, você tem mais experiência de júri do que muito advogado e promotor. Cadeira cativa ali, né? Então, assim, ele falou assim, doutor, eu sou apaixonado por isso aqui. Ele não está estudando direito ainda porque Eu quê? falei pra ele falou assim, eu falei assim, meu sonho é fazer direito. Eu falei, você tá esperando o quê? isso. Então, ele é apaixonado pelo Tribunal do Júri, né? Mas para quem não conhece o Tribunal do Júri, para quem não é o jurado de carreira, existe o segredo de votação. O que é o segredo o sigilo na votação? Dentro do conselho de sentença são 7 jurados, né? Um número ímpar para não dar empate. E além disso, o que acontece? Quando é votado os quesitos, que são as teses, né? As teses defensivas e a tese de acusação, não se sabe quem votou no quê. Você tem um sim e um não. Aí passa uma urna, você vai lá, pega o seu sim ou o seu não, coloca na urna e tem um descarte que fica na sua mão. Ninguém vê. Ninguém vê. Né? Nem o juiz daí enfia a mão lá e vai pegar. Chegou no número 4, seguido, Sim. parou a votação. Sim. 4-0. Acabou. Sim. Isso... Se, por exemplo, só chega no 7º voto se não for igual, só um sim ou só um não. Porque aí vai saber qual que é a intenção disso. Não revelar, não quebrar a inviolabilidade ali do sigilo dos jurados, justamente para que esse jurado não sofra nenhum tipo de repressão. Então, isso precisa ser trabalhado pela defesa. Sim. Sim. Vote com a sua consciência. Não vote com clamor social. É cada um de vós que deitará em seu travesseiro e será livre com sua consciência. Não tem assinatura no voto. Não tem. Então, Não, assim, isso é muito importante a banca defensiva explorar, Sim. né? Porque cabe à defesa tirá-lo da condenação. O promotor, ele já levou para o júri, então a chance dele condenar é altíssima. Quando se trata de um crime de repercussão, maior ainda. E aí, mais uma vez, a necessidade do advogado ter uma pluralidade de conhecimento. Porque se ele trabalha num processo de repercussão, ele tem que ter um comitê de crise. O que é um comitê de crise? Fez uma manchete tal. Direito de resposta, nós vamos fazer uma nota, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Fizeram uma reportagem, opa, a defesa foi ouvida? Não. Então, nós queremos direito de resposta. Sim. Então, o advogado que se acovarda, e aqui muitas vezes a covardia não é nem no sentido de dolo, né? Mas de culpa, de forma culposa, covardia de forma culposa. Ausência de coragem. Né? A ausência de coragem, ele negligencia. Ele se ausenta. Ele tá vendo ali toda a mídia massacrando o cliente dele, ele não faz nenhuma notinha. Espera o dia Né? do júri, né? Espera o dia do júri, Espera porque acontecer. ele acredita que milagrosamente ele vai conseguir encarnar a presença do milagroso, né? E com sua voz aveludada, bonita, né? Convencer o jurado do contrário. Por isso que eu digo, o júri não é só no dia do júri. Sim. Não, é todo... Desde que o crime aconteceu, você já tem que pensar no plenário. Sim. E muitas vezes na cabeça dele ele já tem até uma tese que explique por que ele perdeu. Foi a mídia, toda a pressão Exato. social, não tinha jeito.
e aí não encara a responsabilidade. É isso. Né? Ele não tentou de verdade, né? Aí vem a questão da liderança, né? Tá no lugar Porque errado. o Exato. grande líder venceu, vencemos. Perdeu, perdi. Isso. Né? A liderança Então, é muito importante. o verdadeiro É líder. o grupo, né? Né? É o grupo. Então, assim, você precisa encorajar o seu grupo. Então, quando a gente trabalha de forma coletiva, existem processos que a gente aborda de uma maneira, a partir de tese tal, a partir de tese, quando a gente utiliza uma tese de negativa de autoria, a abordagem é uma, quando é uma tese de legítima defesa é outra, quando é Um crime passional. uma retirada de qualificadores, porque muitas vezes a gente não vai pra lá só pedir absolvição, Sim, né? sim, Nega, quando a gente fala isso, as pessoas causam, mas você é advogado do cara e tá pedindo que o cara seja condenado. Sim, eu tô pedindo para que seja justo. Né? Sim. Então, existe casos que a gente vai pedir a condenação. Você falou da contagem, né, dos votos, isso foi uma alteração muito importante. E eu estava na faculdade. Nessa época? Eu estava fazendo prática penal. Rapaz, isso deu uma Isso dor foi de... 2008. 8, né? Eu achei que foi 7. Deu uma dor de cabeça porque era o meu penúltimo ano. A gente já tinha cursado processo penal, processo penal, e aí nós estávamos em prática penal. E foi Nossa a senhora, simulador na do transição. júri, e teve simulador do Não, e a gente tinha que ir pro júri. Então, assim, foi teve o júri simulado, exatamente. Teve o júri simulado, a gente foi pro Rio Barbosa, assisti lá no Fórum Rio Barbosa, que inclusive é uma sala assim que, né, eu trabalhava no Fórum Rio Barbosa e subia no elevador em frente ao Tribunal do Salão do Júri. Então, tudo em casa. E, nossa, para começar a aprender tudo, e assim, era muito engraçado, porque antes, os professores normalmente falavam, crime passional, 7-0. Ou seja, cidade de 10 mil habitantes, né? Tendo comarca, não sei, ou comarca aproximada. 10 mil habitantes, crime passional, jurado, 7-0. 7-0. Sabe? E é o fulano de tal que é vizinho de Beltrano, que é primo de Cicrano, conhece todo mundo. Você entende? Então, assim, essa revolução... Agora, quando, na época, a gente estava discutindo e ocorreram vários seminários, nós estávamos, assim, ficávamos perplexos antes, mas naquele momento, 2008 É ali. quase nada Aham. para se alterar uma circunstância que, com certeza, deu muito problema no passado, né? Todo mundo 7-0. muito relevante, Né? né? Essa situação. É como se fosse assim, não vai ter problema nenhum e tal. E a pessoa se coloca em risco. Queira ou não, você ser jurado é se colocar em risco também. Com Né? certeza. E essa revolução começou em 2008, né? Então, em 2008 se alterou a questão do placar. Queira ou não, há mais um controle, né? Sim. A incomunicabilidade que hoje a gente observa como mais... eu acho que hoje a gente observa com mais propriedade, né? Claro que tem as dificuldades por conta das redes sociais, por conta, né, dos instrumentos, né? É muito difícil. Vou contar um Né? segredo. É muito difícil isso. Já Mas teve- no já teve passado, jogou. mas no passado, assim, eu acho que era mais fácil, né? Hoje é desafiador com redes sociais e com instrumentos de mídias digitais, né? Mas esse é um ponto muito, muito positivo, porque quando o crime já está ali, eles já condenaram, ninguém vai saber. Olha, seria 4-1, Uhum. vamos dizer. Chegou em 4, já foi. Já era. Né? Ou então, e provavelmente, se já tiver a concepção de que já estava condenado antes do julgamento, poderia ser provavelmente 7-0. Né? Mas isso, né, ninguém vai saber, ninguém sabe. Né? Então, esse suspense, inclusive, ele deixa, assim, a gente não precisa saber que todos condenaram. Né? Que há que esse martelo foi batido quanto àquela conduta, né? Inclusive, outra coisa também que nós não sabemos é a motivação, né, a fundamentação. Porque o jurado ele não precisa fundamentar a decisão dele, apenas É uma sim ou votação, não. né? Então, tem coisas que a gente não tem que saber e é melhor porque são as pessoas do povo que estão julgando ali, né? E a gente tem que se colocar também no lugar dessas pessoas. Se a gente tem, né, lá no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, que prevê o Tribunal do Júri,
Então, direito que está Cláusula lá, pétrea, né? direito constitucional, artigo 5º, e é um tribunal popular. Existe na nossa República Federativa a previsão de um tribunal popular. Então, ele deve ser respeitado, né? Inclusive... Você ia falar algum pulo do gato aí. do viu? pulo do gato, né? Eu fui fazer um júri, né? Não vou nem falar como... Já transitou e julgou, já... Mas evite, mas evite. evitar. E aí, né? Eu fui fazer esse júri, eram 2 réus, e esse júri precisou estender para um segundo dia. Deu 2 horas da manhã e não tinha... 2 horas da manhã, o júri começou 8. 2 horas da manhã e nada de júri acabar. Aí, o juiz suspendeu a sessão, né? Suspendeu a sessão, mandou o conselho de sentença, e aí a gente tá falando da questão da inviolabilidade da comunicação, né? Suspendeu, qual que é a diferença de suspender para dissolver? Dissolver acabou. Sim. Quando dissolve, todo mundo pode conversar o que quiser entre si, sobre a causa, qualquer coisa. Quando suspende, não. Fica aqui. Continua a questão da inviolabilidade. E aí, beleza, né? Levaram o conselho de sentença pro hotel, tudo mais. No outro dia a gente voltou e continuou. Esse júri acabou no finalzinho da tarde, já início da noite, umas 6 horas mais ou menos da noite. E aí acabou o júri, a gente conseguiu a absolvição dos 2. E aí acabou a inviolabilidade, né, da comunicação, e sempre tem essa questão do querer conhecer. Nossa, você teve convivência com a pessoa 2 dias, né? E querendo ou não, você não pode... Você conversa de uma forma unilateral, você não ouve a resposta. E eu, particularmente, enquanto advogado, eu gosto de conversar com o conselho de sentença para saber o que ele gostou da minha postura e eventuais críticas que ele venha a ter, né? Até para você ter um crescimento profissional. E a gente conversando... Aí eu falei, nossa, a pior parte deve ser ficar sem o celular, né? Não, doutor, a gente tava com o celular. Fica quieto. O que não pode, tem que entregar. Pelo amor de Deus, vocês estavam com todo mundo com o celular no hotel. Levaram pro hotel, Sim. porém entregaram o celular. Só que como tinha absolvido, fique quieto, pelo amor de Deus. Aí já tinha absolvido, mas também eu particularmente não acredito que tenha tido ocorrido influência, alguma... né? Pelo menos por parte da defesa não houve nenhum tipo de contato. Mas legalmente falando, era uma violação, né? de comunicação que deveria causar nulidade ao procedimento. Né? Deveria o procedimento ser anulado. Claro. Então, assim, na hora que ela falou, não, fica quieto. E esse tópico seu é importante? Sabe por quê? Até para se observar o que pode se alterar nesse aspecto. Sim. Porque hoje assim, o aparelho telefônico hoje não é mais um aparelho telefônico. É tudo, né? Não é supérfluo. Né? São multi situações que você precisa resolver com o aparelho telefônico ali. É banco, informações e por aí vai. Então, assim, isso aí também naturalmente vai ser revisto, né? Com certeza, naturalmente isso vai ser revisto. Não sei como. Como? É isso. Mas, né? Tem Isso naturalmente vai ser revisto. Tem outra situação também que, com essa questão de comunicabilidade, que gerou, inclusive está sendo discutido, esse é um processo que está em Gerou nulidade? De nulidade. O conselho, os possíveis, né, indivíduos, pessoas a compor o conselho de sentença, tinha um grupo com o promotor e o juiz. Bom dia, boa tarde, boa noite, todo dia. WhatsApp? Pelo WhatsApp. Criou-se um grupo, né, da lista de jurados do ano, todo mundo. Não eram do conselho de sentença em específico, né? Que tem o promotor e o juiz. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que isso afeta pro jurado e pra defesa em si? A questão da simpatia. É porque gera intimidade, né? Tem um promotor bem famoso, que inclusive já tive até o prazer ou desprazer de fazer júri com ele, em Minas, que ele fala que o papel do advogado, e aqui meu amigo que é mineiro vai saber de quem eu tô falando, que ele diz que o papel do advogado é causar antipatia ao promotor, que é a súmula número 1, a súmula vinculante número 1 do júri, né? Ele fala com essas palavras,
e que o papel do promotor é causar antipatia à banca de defesa. Então, quando você tem um grupo de WhatsApp, bom dia, boa tarde, boa noite, fulano pelo nome, você vai causando àquele jurado um apego. Sim. Eu fui fazer júri de promotor chamar jurado pelo nome e falar semana que vem a gente tá aqui e passar o mês. O terror do advogado é júri no final do mês. Todo júri de final de mês é um terror. Porque o promotor e o conselho de sentença tá o mês inteiro fazendo júri. Ah, sim. Aqui é pior que é semestre. Já tá na... Entendeu? Já estão habituados, né? É o terror. Então, assim, Aqui, são 4 semestre. semanas seguidas que aquele promotor está tendo vínculo direto com o conselho de sentença. Né? Ou com todos a serem sorteados para o conselho de sentença. Então ele cria uma simpatia que é prejudicial para a defesa. E é uma coisa atrás dos bastidores, que o advogado precisa notar, que não necessariamente é ilegal, não consta como ilegalidade, mas é um pulo do gato que o advogado precisa prestar atenção. Quando é júri final do mês, prepare-se que a coisa é ainda pior. E aqui, doutor, tomando essa afirmação de um promotor meu conterrâneo, eu concordo. Eu acho que é muito por aí, porque o que mais me chamou a atenção nos poucos tribunais de júri que eu assisti é justamente essa necessidade de você, aquela conversa que nós tivemos hoje antes de iniciarmos a gravação, da necessidade de você adequar a sua linguagem determinadas. Mas ali na mesma situação você precisa adequar 2 linguagens. Você precisa ser técnico, mas você também precisa atingir o emocional do júri. Porque, e assim, eu tive uma época que me incluíram numa lista dessa, acho que por causa da UNEB, e eu, como profissional liberal que eu era antes, para mim era uma catástrofe. Porque eu ficava um dia inteiro sem poder trabalhar, né? Então, assim, você já vai com aquela predisposição de estar com raiva da situação. Condenando já, né? Então é isso. Eu acho que a dificuldade que deve ser, porque você modular sua linguagem em situações locais, pessoas diferentes, já é uma habilidade, mas é fácil. Agora, naquele mesmo momento, você precisar estar modulado para 2 públicos, vamos dizer assim. E até que ponto... Ou até mais. E até que ponto o emocional ali a atuação, até que ponto o emocional dos jurados conta até talvez mais do que a tecnicidade? Então, eu acho que conta bastante. Inclusive, no momento de fazer as 3 dispensas imotivadas, a gente consegue observar aquele jurado que está nervoso, que está com a mão tremendo, que está com a mão suando, que está olhando para baixo. Olhando o relógio. Tudo isso já faz parte do emocional dele e a gente usa um pouquinho da intuição, um pouquinho do conhecimento para perceber que ele não tem um emocional, não tem uma estrutura para estar ali. Então, acho que realmente é algo que conta bastante. 2 coisas de apontamento. Primeiro, eu já tive algumas situações do jurado, antes mesmo de ser sorteado, me chamar de canto e falar assim: doutor, eu vou te pedir para o senhor me dispensar caso eu seja chamado. Eu vou aceitar um cara desse no conselho de sentença? O cara já me colocou na parede. Sim. A predisposição para condenar. Ele já me colocou na parede. Ele já me colocou. E eu, não, pode ficar tranquilo. Tá? Sim, não, é porque eu tenho que ir ali no exame, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E outra coisa também, um pulo do gato, tomara que não tenha ninguém do Ministério Público ouvindo, que eu inclusive, é uma coisa que eu de verdade concordo, não é conversa fiada, não. O jurado, ele tinha que receber, pecuniariamente falando, alguma gratificação. Porque, por exemplo, pro funcionário público, Perfeito. Na eleição, por exemplo, quando ele trabalha num dia de eleição, ele tem, acho que 2 dias de folga, não é isso? Sim. Não, são mais. Às vezes são mais. Às vezes são mais? São mais né? dias. Às vezes então, são mais assim, por que cá... Até 6. Por que cá... Por exemplo, quando você doa sangue, acho que uma vez no ano você pode doar sangue e ter um dia de folga. Isso. Por que no conselho de sentença, que é uma atividade tão importante quanto, não tem essa lógica?
né? E, por exemplo, eu vou além, não só folga, mas receber uma gratificação, Sim. né? Um valor pecuniário, porque o que você percebe na maioria das vezes é uma total antipatia por ali estar. Sim. Poucos jurados estão ali por vontade de falar assim, nossa, eu quero ser chamado, eu quero estar aqui. Sim. A maioria tem essa antipatia a estar ali porque é uma perda de tempo. Cabe o conselho cabe a banca de defesa, né? Também trabalhar com isso. Trazer, ambientalizar esse jurado, mostrar a nobreza, né? Do trabalho que ele está ali prestando, que mesmo que não tenha uma gratificação financeira, mas existe uma gratificação social, e mais importante de tudo, que a gente até utiliza dessa questão emocional, de uma mãe, ou melhor, de duas mães, da mãe da vítima e da mãe do acusado. Que, na verdade, as pessoas que mais sofrem no tribunal do júri não são os réus, não é quem faleceu ou foi tentado, né? São as mães, né? Então você traz essa nobreza e paga o jurado com a nobreza do serviço que ele tá para poder ele, poxa, eu estou aqui, mas eu não estou perdendo. Aí o discurso já muda, né? Eu não estou perdendo um dia de trabalho. Estou exercendo cidadania. Eu estou exercendo cidadania. Doutor Robert, eu peço vênia para discordar. Sem querer discordar. Porque eu já discordando. Eu gostei dessa ideia. Toda ideia que é positiva, eu patrocino. E eu gostei dessa ideia. Também me sinto partidário dessa ideia. Mas quando envolve finanças, pagamentos na nossa sociedade, aí eu já fico... Compra de jurados, por exemplo? Tem um benefício de você ir a júri, que seria o critério do desempate em prestar concurso. Mas também é o único. Além da nobreza de você julgar. Esse importantíssimo, doutora Marina, realmente. Isso aí é fato. Mas é um para ponto quem quer positivo. prestar concurso. É um ponto positivo. Então, você lá no desempate, você participou como jurado nos últimos... Ele tem até... você pode marca lá, né? Nos últimos 2 anos, você marca. Tudo bem, mas a questão da gratificação, eu não sei se no nosso país até que ponto seria um ponto positivo. Para mim seria perfeito, seria ótimo, porque o cidadão seria um incentivo, vamos dizer assim, né? Você vê como é difícil essa análise, que é muito pessoal. Você pode pegar a mesma pessoa com a mesma ideologia, com os mesmos valores, só que em um contexto ele é empregado e no outro contexto ele é um profissional liberal. Sendo empregado, eu acho legal estar aqui no júri, que legal, e eu não estou lá no trabalho. Aqui até, muitas vezes, se o meu trabalho não é bom, aqui está melhor do que lá. E se o júri acaba 3 da manhã e ele pega o batente no outro dia 7? Não, mas você não vai pegar. Não, nesse caso, é óbvio que você vai ter uma dispensa. O cara que vai ter que estar lá no outro dia é o profissional liberal. É aquele que não tem salário, o funcionário, né? Também. Não, o funcionário só vai ser dispensado, salário. Por exemplo, se o júri ultrapassou até, sei lá, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e no outro dia ele trabalha às 7 da manhã, no outro dia às 7 da manhã ele vai ter que estar lá. Dependendo do patrão, né? Não mas assim, claro, isso, você tem regra, essa... claro, mas eu digo assim, a visão daquela mesma pessoa... É óbvio, em uma das circunstâncias, está valendo a pena para mim estar ali. Eu estou deixando de estar realizando tarefas que talvez fossem mais chatas. Mas o outro, não é porque... Quando me chamaram, não é porque eu não queria. Eu ia achar legal participar. Só que eu tinha 5 aulas para dar no dia. E se eu não der minhas aulas, ninguém vai dar por mim. E se eu não der minhas aulas, no final do mês, meus alunos não pagam mensalidade. Então, não é questão de querer ou não. Então, nesse ponto é que eu acho que você... Porque nem todo mundo quer fazer concurso. Quando você for fazer concurso, fala só em outra vida, cara. Porque eu não faria concurso jamais. Mas você me entendeu? Você entendeu a minha fala? Sim. Porque eu acho que aqui a nossa sociedade ainda não tem a maturidade para receber esse tipo de informação, sobretudo quando envolve remuneração ou gratificação, né? De alguma forma. Porque as coisas seriam... Claro, seria... Poderia ser usado como isenção de imposto
Uma isenção, pronto. Perfeito. Essa era a minha sugestão complementar. Não é desfazendo a sua, mas complementando uma isenção, né, de algum tributo, enfim. Mas Quem não quer fugir do leão? pois é. Não, perfeito. Eu não tinha pensado nisso. Eu já vou mudar, já vou adequar meu discurso. Perfeito. Ó, isenção do imposto de renda. Mas aí eu acho complicado porque é um tributo federal, mas se fosse um tributo estadual ou municipal... Grande fatia da nossa região aqui já é isenta, né? Depois nós vamos pensar na outra forma de tornar mais atrativo participar do Conselho de Sentença, né? Eu achei interessante essa sua colocação, Igor. Na verdade, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas, de fato, quando envolve dinheiro, o jurado poderia passar a querer ser jurado pelo dinheiro e lavar as mãos, já ganhei meu dinheiro. Ah, tá. Não pensei nisso, não. Não pensei. Você que pensou agora. Ótimo. Não quero nem saber. Eu pensei em outro sentido. Para o Estado arcar com isso. Não só isso. Não ser só mais uma demanda para o Estado, uma demanda financeira para o Estado, mas também do interesse ser somente financeiro. Sim. Ele não está ali porque tem como você falou, a causa nobre. Tem uma vida ali sendo... O destino de uma vida ali sendo decidido. Sendo decidido ali. E se vai ser encarcerado ou não, entendeu? Queira ou não, é uma vida, né? Sobretudo se for um inocente, que é imprescindível a manifestação do Tribunal Popular para que aquele cidadão seja absolvido, né? E aí, se o cidadão vai pelo pensamento econômico, né? Pelo pensamento, talvez, claro que seria o mundo, a situação perfeita. Né? Nós não teríamos as recusas, as dificuldades que tem os magistrados de formar um conselho de sentença. Porque os pedidos de dispensa são altíssimos. Acho que eu nunca trabalhei em nenhum processo para não ter um pedido de dispensa ali. Todo o conselho parecia que estava doente, porque todos... O doente... É a mãe que está doente, é o pai, o papagaio, o cachorro. Doente, que vai estava no exterior. Que viu o CRM desse médico. E cabe, inclusive, a banca defensiva ter essa atenção, porque provavelmente o juiz não vai dispensar. O juiz não vai dispensar, a não ser que seja algo, tem um atestado e tal. Mas o advogado, como atento, como combativo que vai lá, pega o nome daquelas pessoas e põe numa listinha à parte. Sim. Se aquela pessoa for sorteada, dispense. É simples, dispense. Ah, mas eu só tenho 3 dispensas. Vai por mim, dispensa. Então, assim, cabe, inclusive, a nós fazer uma análise. Sim. Só que aí já é uma coisa um pouco mais complexa, né? Inclusive, uma das causas de nulidade do júri da Boate Kiss foi porque o Ministério Público tinha acesso a um banco de dados de pesquisa, pesquisou o nome dos jurados. Dr. Bull. Eles tiveram acesso ao trabalho do Dr. Bull. Que a defesa não tinha acesso. Porque nós, advogados, apesar de termos a inscrição, né, de ter o cadastro, nós não temos acesso a todas as plataformas. Sim. Plataformas que são oferecidas ao promotor e ao juiz. Claro. E aí, cadê a equiparação de armas? Né? Então, uma das causas que foi suscitada e foi acolhida como nulidade do júri da Boate Kiss foi esse. Então, assim, como eu disse, o conhecimento ele é feito a partir de quê? Do confronto de ideias, né? Então você dá uma ideia aqui, outra não. Fala outra lá. Eu já penso o contrário e você vai construindo aquilo ali, coisas que, falou aqui, a doutora Mariana, ele falou. Então, assim, você, olha o pulo do gato. Essa ideia pode ser melhor. E aí, de forma coletiva, né? O CC, o caneta e o colega, você vai construindo uma boa defesa. Sim. Porque o promotor, o juiz tem um acervo de assessores e outros funcionários públicos, no caso delegado, por exemplo, na questão da persecução penal, que pode ser oficiado a qualquer momento para poder empreender diligência, para poder satisfazer ali alguma dúvida que tem. O advogado não, se ele não entendeu, ele vai ler de novo, 10 vezes, 30, e vai ter que se virar. Então, muitas vezes, por ser um profissional liberal, né, jovem advogado, que foi aquela questão que eu falei até da doutora Camila, por que eu me sensibilizo com o jovem advogado? Eu não tive o QI, né?
Sim. O que indica na advocacia. Então, sempre é mais sofrido. Né? Acho que todo mundo tem a sua carga de sofrimento, mas eu acredito que o jovem advogado que não tem o QI dentro de um ambiente que é selvagem, porque a advocacia, o ambiente da advocacia é selvagem, quando você tem alguém para poder te dar a mão, mesmo que de forma psicológica, né, um amparo emocional para falar, não, você tá certo, vai lá, né? Você se sente mais confiante. Então, nós precisamos fortalecer a advocacia. Como é que a gente fortalece a advocacia? Sendo, tendo empatia, né? Por mais... clichê, que essa palavra se tornou, verdade. mas assim, entender que o colega de profissão, ele não é seu concorrente. Sim. Que quando você ajuda o seu colega, o seu colega te ajuda, vocês estão fortalecendo a classe. Para quando entrar em um plenário, o juiz e o promotor não falam bem, lá, o cara que não passou no concurso, porque o advogado é tido como o cara que não passou no concurso, né? Então, assim, você já entra com o peito, tá morrendo de medo ali às vezes, tá ali, chega, tá tremendo, você põe a mão no bolso, mas você tá ali, poxa, o cara já te olha com respeito. Nossa, o advogado ali tem ano de... A doutora Camila, quando foi fazer o primeiro júri, ela ficou com vergonha de dar a carteirinha, que era a de plástico ainda. Então, assim, não, vai lá, mostra. Isso né? Pelo contrário. Pelo contrário, é motivo de orgulho. Claro. Nem peguei o meu cartãozinho ainda, mas eu já tô aqui, olha lá. Primeiro júri. Não, mas isso aí é motivo de orgulho. Então, assim, o que eu penso como advocacia colaborativa é justamente a gente se unir. Sim. Quando a gente cria essa rede de apoio, de quando a coisa aperta, ter para quem ligar, mesmo você sendo um profissional liberal, não tendo estagiário, não tendo isso, não tendo... É você e Deus ali, e sua caneta. E agora, mais um C, né? E o colega, né? Rapaz, eu preciso fazer um HC aqui, eu não sei que tese usar, eu não sei nem como é que faz um HC, né? Eu preciso ir num presídio. Então, assim, quando a gente ajuda o colega, né, a gente está fortalecendo a nossa classe para ser respeitada. Sim, né? Para as pessoas entenderem que a advocacia é uma profissão tão nobre como qualquer outra. Né? E não ter um descrédito que muitas vezes a gente vê no dia a dia. Né? Claro. E, doutor, nesse contexto colaborativo que você está nos expondo, qual que é o papel da tecnologia nesse o acesso que nós temos hoje, a facilidade que a gente tem, todo mundo conectado? Eu acho que talvez essa ideia de vocês, desse trabalho colaborativo à distância, se não fosse a tecnologia, seria bastante limitado. Eu queria saber de vocês isso. Até que ponto esse acesso que a gente tem hoje às mídias sociais e tecnologia em geral, até que ponto facilita, doutora, esse trabalho? Eu faço parte da ACRIM, que é a Associação de Advogados Criminalistas da Bahia. E eu sou de Salvador, né? E as pessoas também são de lá. Porém, a ACRIM é de todo o estado. Então, tem, por exemplo, o grupo do WhatsApp, que os advogados estão a todo momento conversando. A central de flagrantes mudou, agora está em outro bairro. Alguém sabe o número da vara tal? Alguém tem como... Acabei de sofrer uma perseguição, acabei de sofrer uma violação de prerrogativa na delegacia tal. No outro dia já tem uma atividade em conjunto, né, com a OAB, para poder emitir uma nota, para poder ter assim, uma ação em conjunto. Então, o WhatsApp, né, por meio da ACRIM, você consegue ter respostas que antes seriam mais difíceis e talvez com uma pessoa só, impossível. Então, facilita o coletivo. Sempre está demandando, a demanda coletiva, ela é mais ouvida. Porque o advogado, em quem pese sermos a voz do cliente, às vezes nós não temos voz para a justiça, enquanto advogada. Então, você fazer parte de uma associação, você fazer parte também, você ter colegas, né? Isso é muito importante. E hoje em dia, com as redes sociais, com o WhatsApp, também com o Instagram, você consegue filmar às vezes, você faz assim uma conversa, liga logo para alguém. E eu acredito que é mais rápido, mais efetivo e mais eficaz você garantir ali suas prerrogativas. Eu acredito que assim a gente consegue atingir muito mais pessoas e também trocar muito mais ideias, o que fortalece o nosso entendimento, o nosso intelecto. Hoje em dia, eu acredito que os melhores cursos de advocacia criminal
não sei se de outras áreas, são os que oferecem essa opção de montar um grupo no WhatsApp com pessoas, advogados de todo o país, que vão ali trocando conhecimento. Então, aconteceu uma situação urgente, você não sabe de imediato o que fazer, você coloca uma pergunta ali, vai ter alguém que vai te responder, não, já passei uma situação igual, assim, 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 vai dar certo. Muitas vezes a gente que trabalha na advocacia criminal, a gente tem situações que, por exemplo, um cliente foge da Bahia, por exemplo. Esses dias um cliente meu que estava foragido foi pego em outro estado. Então, eu preciso de um advogado em um outro estado para dar esse suporte para ele lá, porque é muito oneroso eu sair daqui para me deslocar para outro estado. Então, eu estando em um grupo de pessoas que eu acredito que se estão ali, estão numa mesma causa, no mesmo objetivo, no mesmo estudo, eu já sei que são pessoas que eu posso confiar. Sim. Então, estou precisando de um advogado, tal cidade, tal estado, para dar uma força. E aí você já consegue achar essa pessoa. Então, tudo isso facilita demais o trabalho da advocacia, ser melhor e também evoluir intelectualmente, você ter essa troca, esse fortalecimento de ideias. Não se sentir um lobo solitário, né? Que na advocacia criminal, em especial, é muito pior, né? Às vezes, antigamente, tinha muito essa tradição de você não compartilhar seus clientes, não compartilhar o local que você trabalha, ser um segredo. Você ser advogado criminalista era um segredo, não se abria essa caixa preta, né, da advocacia criminal. E hoje em dia isso vem mudando e fortalecendo, muito pelo contrário, isso fortalece a classe. Tem, salvo engano, foi Steve Jobs que disse há alguns anos atrás, ou até década, que existe 2 tipos de negócio. E existirão 2 tipos de negócio. O que estarão na internet e o que estarão fora do mundo. Isso. Parafraseando e trazendo para os dias atuais, esse futuro é o nosso presente. Sim. E é uma crítica que eu faço às universidades, às faculdades de Direito. Porque nós temos uma formação acadêmica acreditando que o Estatuto de Ética diz que a advocacia não é uma empresa, não é um comércio. Se você não tiver mentalidade de empreendedor, você vai fechar suas portas. De gestão, né? Você vai fechar suas portas. Então, assim, a internet, hoje, ou você está dentro dela, ou você está fora do mundo. Qual que é a diferença do jovem advogado para talvez aquele advogado que tem 30 anos de mercado? O cara tá todo dia no Instagram. Aquele advogado de 30 anos de carreira, os clientes dele já, por ordem natural da coisa, já se foram, né? E quem é que está fazendo, quem está construindo o legado? O jovem advogado que está todo dia ali no Instagram, mostrando no TikTok, ou seja lá em qual plataforma for, mostrando o trabalho dele, né? Então, assim, pro advogado, pro estudante de direito, qual é a maior recomendação que eu faço pro estudante de direito? Toda vez que vem me perguntar, não sei, eu tenho que fazer curso de prática de não sei o que, eu falo, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você estudou na faculdade? Estudei. Estudou mesmo? Estudei. Não precisa fazer curso de prática, não. Faz curso de como captar cliente. Vai ler empreendedorismo, vai ler gestão. Saiba que hoje você vai pegar um belo de um dinheiro e amanhã você não vai ter R$1 se você não fizer uma boa gestão desse dinheiro. Sim. Se você não souber... que eu até brinquei essa semana com um amigo meu que é engenheiro, profissional liberal também. Ele falou bem assim... Eu falei pra ele, a advocacia não enriquece ninguém. Ele falou bem assim, eu concordo contigo. A engenharia não enriquece ninguém. O que te enriquece é o que você faz com o dinheiro que você ganha da sua profissão. Sim. Porque se você ganha aquele dinheiro, que muitas vezes é uma quantia satisfatória, feliz, alegre, que deixa o advogado contente, né? Mas ali só vai pro terno caro, só vai pro carro caro, só vai... Sem educação financeira. Sem educação financeira, né? Vai te faltar. Porque os teus honorários não vão ser tão felizes todos os meses. Terão altos e baixos. Sim. E você precisa até uma ideia bíblica, né? Nos 7 anos de vaca gorda, prepare-se para os 7 anos de vaca magra. Verdade. E na advocacia não é diferente. Por que as pessoas desistem da advocacia? E eu, inclusive, passei por isso. Sim. Quando eu adentrei na advocacia,
eu passei um período... O meu foi o contrário, né? Primeiro foi o período de vaca magra, e aí eu cheguei no período de vaca gorda, só que aí eu acreditei que aquilo ali seria. Falei, nossa, vai ficar gorda. Agora eu descobri como é que ganha dinheiro na advocacia. Pronto. Agora ninguém Tô estourado. Antes dos 30 eu fico milionário. Estourei, né? Aí pronto, o que é que eu fiz em educação financeira? O que é que um jovem solteiro faz com dinheiro no bolso? Estoura. E logo em seguida veio as vacas magras de novo. Aí é onde você põe a mão na cabeça, meu Deus do céu. Gastei como se não houvesse amanhã e o amanhã chegou. Amanhã sempre chega. Sempre chega, Sim. né? Teimoso. Não, então, assim, a fatura, né? a fatura do cartão, né? Sempre Sempre chega. Então, assim, nós precisamos entender que para ser um bom advogado, não é só ter um bom conhecimento técnico. Sim. É saber captar cliente, saber conquistar o cliente, saber ir até uma audiência, conversar com os interlocutores daquela audiência. Então, assim, digamos que é 50% técnico do que você sabe sobre direito e 50% do que você sabe sobre direito. Por isso que eu não tenho medo do chat GPT. Porque não é apenas... A inteligência. Exatamente, né? É. Então, e que é uma coisa que tá adentrando ao mercado que a gente não sabe exatamente quais rumos tomarão, né? Sim. Na China tem Inclusive na sentença, advocacia. né? Acho que é na China. Já tem sentença judicial. Tem feita por um inteligência protótipo. artificial. Tem um protótipo. Recentemente teve um julgamento de plenário. De Eu não inteligência sei. artificial Sim. ou não? Eu não acompanhei. Foi em fevereiro. Mas foi um simulado ou foi... Não, foi a primeira vez de ser... Foi o primeiro. Era um caso de multa de trânsito. Que Eu são não vi o aquelas. resultado, São aqueles mas modelos, né? Vamos dizer assim. Na segunda Isso. tentativa, né? E já passou no primeiro exame do. E vai fazer a segunda fase. já tirou a carteira. Não, vai para a segunda fase agora. Então, assim, o advogado, ele precisa se adequar aos meios. E a OAB precisa entender isso, Sim. né? A OAB precisa Essa entender questão isso. da publicidade eu acho muito Não, e a faculdade precisa entender também, como você falou, que não tem uma matéria, não tem uma cadeira de gestão de escritório, Isso não tem uma cadeira de prospecção. Assim. É diferente de você fazer propaganda, é vetado, não pode. Mas uma coisa é você se colocar ao mundo e saber lidar, porque você não vai lidar apenas com processo papel, você vai lidar com casos. Os casos estão reduzidos no papel, mas são pessoas ali. Como é que você vai lidar com essas pessoas? Como é que você vai conversar? Eu posso falar Não a vocês, existe na faculdade na uma condição de. E todos nós aqui, pelos currículos, nós fomos alunos de universidades públicas. Que de fato não tem. Mas eu lecionando em faculdades, em universidades privadas, eu já vejo um movimento diferenciado. Nas faculdades privadas, elas têm um olhar voltado para a gestão e para ser o advogado empreendedor. Isso. Sim. Assim, primeiro para ser advogado. Primeiro para ser advogado. Porque a escola pública ela não está te formando para ser advogado, ela está te formando para ser um servidor Para as carreiras. estatal, Para as carreiras, É um curso de preparatório para carreiras estatais. E a gente tem muito forte com relação a Isso, e eu falo isso muito em sala de aula. Eu queimei minha língua, né? Eu tinha um olhar totalmente contrário na época de aluno, né? Tinha um olhar totalmente contrário à universidade pública em relação à estrutura profissionalizante. Eu tinha um olhar muito até que beirava o preconceito de não, faculdade. Hoje eu quebrei totalmente porque eu me coloquei na condição de ser professor de universidade privada e hoje eu digo a vocês que a formação ela tem um olhar, por exemplo, na universidade pública não se falava sobre indústria 4.0, né? No primeiro semestre da universidade privada que eu fui lecionar em 2016 ou 2017 já se falava em indústria 4.0 e já falando das tecnologias que seriam aplicadas à advocacia. Sim, sim. Então já se falava de como se utilizar as mídias digitais, né? Como se utilizar das redes sociais, do Instagram, para se falar sobre a advocacia, para se falar sobre concurso público, para se falar sobre N situações do mundo jurídico, né? E aí você vê que se nós somos da área jurídica, que se a gente abre o Instagram, certamente vai chegar para a gente um anúncio
relacionada à área. Ou é um curso, ou é técnicas de oratória, consiga alcançar os bens do seu do executado. Para mim chega de holding patrimonial toda hora, também, de jurimetria toda hora. Tá entendendo? Então, assim, a própria sistemática das redes sociais e os algoritmos, né, tal, nos traz informações da nossa área. Então, nós estamos, pelo que percebo ultimamente, a advocacia hoje é no mundo virtual, que se traz para a discussão presencial, mas é no mundo virtual. A gente está lá. Vocês se conheceram. Prova disso, vocês se conheceram assim. Claro. Né? Claro. Aonde que você estava? Foi Instagram? Sim. Vocês se conheceram assim. Qual foi o seu dia de trabalho? Onde foi o seu dia de trabalho? E como estava trabalhando hoje? Completamente no computador. Né? Então, assim, os trajes... Quando eu já tô até perdendo como é que faz um nó de gravata. A gente alinhou uma defesa de júri. Conversando pelo WhatsApp. Presencialmente, quando você... E aí no meu local de trabalho, você já chega, você já tem a tecnologia para você ter acesso ao estacionamento, você tem a tecnologia para estacionar o veículo, você já ingressa na estrutura, né, estatal. Você já vai entrando, já vai clicando no computador. Sim. E acessando a 2, 3 sistemas eletrônicos com processos, com autos ali inseridos. Então, assim, o profissional do direito não está mais dissociado da tecnologia. Não existe mais essa dissociação, não tem como. E aí, aquela questão, né? É um desafio da questão dos jurados, né? Da separação. Eu iria dizer isso, retomando aqui ao tema desafio, do plenário. Entendeu? Também os jurados hoje não são mais os jurados de anos atrás. Uma outra mentalidade. Porque todo mundo hoje tem acesso a uma quantidade de informação muito maior. Então as pessoas se tornam mais críticas. E de julgados anteriores. Porque, por exemplo, se vocês vão ter assim, um julgado de uma situação aproximada com a questão da Boate Kiss, provavelmente o jurado ele vai estudar, ele vai no YouTube e vai assistir o julgamento. Assistir o julgamento. É fato isso. É fato. Tá entendendo? Então, eles vão, se tá lá, vai sair aqui, método da causa, tribunal do júri, o cara vai botar lá no YouTube, tribunal do júri, vai aparecer esse vídeo, ele fala, o que esses meninos estão falando aí de tribunal do júri? O que esses advogados estão falando aí, né, esses juristas estão falando aí? Vou tentar ouvir aqui alguma coisa aqui, pra saber até me importar, pra saber o que é que eu vou... Isso é fato. Pra já ter uma noção. Mas, com certeza, a sociedade em si, ela se torna muito mais crítica. E isso é refletido no júri, no plenário, no conselho de sentença. Mas isso pode ser uma boa tese de defesa, né? Também falar sobre isso. Uma crítica, né? Já que são mentes pensantes e críticas, a nossa sociedade não é a sociedade que é informada, porém não tem conhecimento. Sim. Exato. Não é profundo. Quando eu abro o meu WhatsApp, eu recebo aqui um bombardeio de links, de matérias. O STJ decidiu tal coisa. Só a manchete. Sim. Só o recorte. Só o recorte. Sim. Então, eu sou bem informado, porém, eu não tenho conhecimento. Ninguém mais clica no link para abrir a reportagem. Fulano de tal falou que é isso, eu vou reproduzir que fulano de tal disse que é isso. Sim. Mas, por exemplo, até em uma tendência... Se o jornalista ele não tem essa neutralidade na informação, né? Diz que neutro só sabão. Ele tem um título tendencioso. Sim. Você só leu aquilo ali e você não tem um contexto daquilo ali. Sim. Então você tem muita informação e pouco conhecimento, né? Pelo bombardeio que a gente tem. Antes era um jornal só que você tinha para ler o dia inteiro, né? Você pegava lá aquelas páginas, sentava na sua cadeira de balanço e ia ler o jornal com 3, 4, 5 páginas. E algumas pessoas já com... Me lembrei aqui de situações do passado. Mas já, assim, deixa eu abrir aqui na página policial para ver a cara do vagabundo. De hoje. As páginas policiais, né? No fundo. No Jornal à Tarde para ver a cara do vagabundo de hoje. Qual é o vagabundo que vai estar hoje aqui? E hoje, eu já ouvi na minha infância isso. Blogs que basicamente cercam as questões criminais, porque é o que dá audiência. Sim. Quando você tá lá no seu
repouso, né? Ou você tá Ou na sua almoçando, alimentação, Você pega lá, nossa, trabalhei, vou para casa almoçar, vou ligar a televisão aqui para poder esparecer, assistir alguma coisa agradável. Aí na hora que você liga, os primeiros 5 segundos fulano esfaqueou Beltrano. Aí você, meu Deus do céu. Chacina eu tô almoçando chacina no bairro, não sei o quê. no meu período sagrado e eu tô me alimentando disso. Então, assim, a indústria, inclusive, de violência, a ideia de violência, de insegurança, também é fomentada pela mídia. Sim. Né? Também é fomentada pela mídia. Porque no horário nobre, ao invés de estar lá passando a TV Globinho, né? Da minha época da TV Globinho, tá passando o sei lá que das quantas que tá falando que, né? Só de violência. E a gente internaliza isso. A gente internaliza isso. Sim. Porque, por exemplo, quando você ouve que Salvador é a segunda cidade mais perigosa do Nordeste, entrou no ranking de 50 do mundo. Exatamente. Aí você fica com isso. Aí você conquista. Entrou no ranking. Conquista Feira e Salvador. Feira e Salvador. Aí 50 do mundo. Aí 50 mais perigosos. Você ouve isso e você mora em Salvador. Você anda em Salvador e você fica... Rapaz, mas o brasileiro... Como é que eu vou... Eu tô lá em Salvador. Né? Tô lá em Salvador, vou trabalhar. Aí você fica como? Rapaz, eu não posso vacilar. Eu não posso estacionar o carro aqui, porque se eu estacionar o carro aqui, eu tenho que sair rápido para poder chegar na farmácia, para poder chegar no mercado, e entrar correndo para sair. Eu não posso vacilar. Isso gera um impacto na sociedade. Claro. E aí você chega em casa e vai almoçar. Olha, aqui na Avenida Bonocô aconteceu o assalto. Olha, aqui na Avenida Paralela aconteceu o assalto. O tiroteio. E nisso você vai criando um inimigo, né? Claro. Exato. Pronto, doutora Marinette tirou Você pode ver esse inimigo refletido no réu ali. Que você vai chegar lá no júri. Exato. E você já vai estar com o perfil consolidado na sua mente. Favelado e tem antecedentes criminais, foi ele. Exato. É vagabundo, é meliante, entendeu? Se ele furtou uma galinha, ele também cometeu esse homicídio. A ideia, basicamente, que a gente vê é justamente essa ideia... Não existe a diferença, menor potencial ofensivo. É o direito penal do autor e exato. não dos fatos. E o que é o direito penal do autor? O que é o direito penal dos fatos, para quem não entende? O direito penal dos fatos, ele responde pelos fatos. Sim. Aconteceu isso naquele dia, fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Não importa se ele... Se atém mais a quem que está Sim. ali do que propriamente o que aconteceu aquele dia. Sim. E é uma narrativa que a gente vê muito na questão da questão da pronúncia, né? Na questão da pronúncia e na questão do júri, quando é feito por promotores, né? Que entende, que de alguma forma, que está ali para poder acusar. Sim. E não para ser promotor de justiça, que a gente tem a diferença, né? Promotor de justiça e promotor de acusação. Sim, promotor claro. de justiça pede condenação quando é caso de condenação, E desclassificação, desqualificação ou absolvição quando for o caso, é claro. Existe outros não. Meu amigo, entrei no plenário, é cadeia. Ele tem que saber essa como você falou. E utiliza do direito penal do autor. Ele tem que saber essa diferenciação. Ele é representante da sociedade. Da sociedade. Inclusive daquele cidadão ali que, se diante de uma violação, né, se diante de alguma questão de violação de direitos humanos, a sua integridade física e por aí vai, né, e liberdades, enfim, ele tem que ter essa noção e saber defender o direito correto. Ele é o fiscal da lei. Ele é o fiscal da lei. Ele representa a sociedade, inclusive aquele cidadão ali. Porque isso que se desnatura, né, no caso concreto ali, não, eu estou aqui representando a sociedade versus fulano de tal. Mas não, você também está representando se aquele cidadão ali, naquele caso concreto ali, estiver, no caso, em situação de que seus direitos estão sendo desrespeitados, né? Então, é uma situação muito mais complexa de análise mesmo do... Que é a função da defesa, né? Sim, que aí o defensor não é defensor do fator. Não é defensor do Exato. Ele é defensor das garantias que são atribuídas ao autor. Ao autor, sim. O que o autor fez ou deixou de fazer, no caso de uma inocência, diz respeito a ele. O que o advogado faz é levar garantia, né? O último degrau dos excluídos, né? Como já dizia Sobral Pinto, né? Que o advogado é o último degrau
dos excluídos, levar aquele acusado o mínimo de dignidade. Sim. O mínimo de dignidade. Porque a dignidade dele já foi retirada. Ele sendo inocente, mais ainda. Sim. Porque não achem que um inocente, quando senta no banco dos réus, ele não já está condenado, mesmo sendo absolvido. Quanto tempo dura um tribunal do júri, por exemplo, aqui na Bahia? Tem júris que eu trabalho que foram a plenário depois de 5 anos. Sim. A gente E que pegou foi um júri provado prescrito agora. Prescrito. Sim. Entendeu? Que é réu preso. O Tribunal Tem situação de réu preso. Popular parte 2, né? Fica pra sempre naquela pessoa. Então, assim, quem vai devolver pra esse camarada 1 ano, 2 anos, 3 anos? 1 ano é pouco. Não é pouco, gente. E os A gente vai pro presídio, fica uma né? tarde no presídio, já sai de lá. E ele pode ter Imagina. perdido a família, o trabalho. Não, a os sociedade- Muitos amigos. violentados. Sim, Quantos e quantos não É. foram acusados de abuso sexual e sim, foram sim. declarados. E foram violentados lá dentro. Foram né? violentados. E pegaram doenças, né? E o movimento crescente hoje é de ascensão das facções. Sim. Que aí, Que é uma coisa que precisa ser dito pela advocacia e por todos que participam do sistema de justiça. que um cidadão pode A entrar ausência do inocente, né? Estado Sim. dentro dos presídios, como foram nas comunidades periféricas, fizeram com que ascendesse as facções. Sim. Então, hoje o movimento é crescente e as penitenciárias, não se engane, quem manda não é o isso Estado. mesmo. Ah, Sim, sim. Isso sim. É o fato. poder paralelo Sim. Isso das é organizações fato, criminosas. Sim. Então, é aquela ideia, ou você tá com nós ou tá contra nós. É com essa aspas que é dito dentro do presídio. Hoje é mais uma sede das estruturas que um cidadão que, por exemplo, não tinha contato nenhum, passa a ter de forma obrigatória, de forma, né, Compulsório. circunstancial, compulsória, e Sai que dali esse devendo favor. Exatamente. e essa situação vai se perpetuando e vai crescendo, né? Não, eu não sei se as pessoas sabem, né, se de conhecimento geral. Nos presídios existe o prédio principal e o anexo. Infelizmente, o policial penal, o diretor, ele tem que perguntar, não diretamente qual é a sua facção, mas no mínimo vai perguntar o seu bairro, Onde você vai onde ser aceito, onde né? você mora, porque não tem como colocar no mesmo Claro. setor No mesmo que local. o outro. É uma sentença de morte. É isso É. mesmo. Assim como a questão dos crimes violentos, dos crimes sexuais. Sim, sim. Sim. Se você coloca alguém condenado ou acusado por um crime sexual dentro da galeria comum, Sim. é sentença de morte. Porque a lei De um da bairro prisão, X num determinado lugar que é para bairro Y, sentença de morte. É isso mesmo. que é a lei da prisão, né? E aí quem manda é o Estado? Não é? É isso aí. Não, mas eu ainda vou além disso. Aí já Você pode ser inocente, não ser preso, mas você responde um processo por longos longo anos período, até você conseguir provar sua inocência. Sim. Talvez você conseguir provar sua Sim. inocência. Isso é não tão quanto você ser preso, ser restringido da sua liberdade, mas é uma Claro. injustiça imensa. Isso se deve porque em um procedimento de júri, por exemplo, se você passa a responder por um crime de homicídio, a regra, eu posso dizer que 99% você vai ser pronunciado. Sim. Sim. Porque o sistema ele não funciona, o sistema é cruel. Se você começou a ser investigado, a investigação não é bem feita, essa é a realidade. É um lavar de mãos, a polícia lava as mãos, o Ministério Público lava as mãos, o juiz, na hora de pronunciar, ele não quer saber se tem prova, se não tem, indúbio pro sociedade. E aí você é pronunciado. E isso tudo demora muitos e muitos anos. É isso. Eu tenho uma situação em específico. De 2015, foi aberta uma investigação contra meu cliente em 2015, né? Por suposta prática de homicídio. Foi expedido um mandado de prisão em 2015. A investigação ainda não foi concluída. Estamos em 2023. Eu assumi esse processo em outubro, foi novembro agora do ano passado. Há mais ou menos uns 15 dias eu entrei com pedido de revogação e trancamento, né, da investigação. Uhum. Consegui a revogação, porém o trancamento ainda está em discussão. Para vocês terem ideia, uma persecução criminal
Desde 2015, há quase 8 anos. Há quase 8 anos ele é investigado por um determinado crime. Então, não tem condenação nenhuma para, mas é fulano, não sei o que. Não, sem nenhum tipo de condenação. E mesmo que tivesse, era direito penal dos fatos, não do autor. Condenação no processo. Né? Sim. Então, assim, agora que a gente está, de alguma forma, é uma pessoa que não tem uma condição financeira legal, ele falou, doutor, eu comecei a trabalhar a bico porque eu sabia que tinha um mandado de prisão contra mim. Eu não conseguia trabalhar de forma registrada, saiu do estado e foi trabalhar em subtrabalhos, subemprego, né? Sim. Que mal paga. Sim. E aí juntou toda a família para poder fazer uma vaquinha ali para poder custear um advogado para poder dar a ele direitos mínimos. Quando você fala isso para alguém, parece uma abominação. Sim. Parece não é uma abominação, Sim. né? Parece ser uma história fictícia. Sim. Não tem como alguém estar sendo investigado há quase 8 anos e não ter sido oferecido uma única denúncia sequer. E tem. Inclusive atua nesse Não processo. deveria ter, Não mas deveria tem. ter, mas tem. Eu já... Lúcio, eu já deixo aqui de antemão. Me antecipo a você. Mas já deixo de antemão aqui o convite para os doutores. Claro. Para uma próxima conversa. Porque, assim, a gente teria que ter muito tempo para discutir aqui. Se a gente fica aqui, a gente demoraria umas 6, 7, 8 horas, né? Como se fosse um tribunal, como se fosse um tribunal do júri. Mas doutoras e doutor, eu já deixo o convite aqui, né? Já deixamos aqui o convite aberto para um retorno. Você até sinalizou, né, a Boate Kiss, é um caso interessantíssimo. Tá no YouTube o julgamento, mas algumas discussões, assim, eu vejo que é um tema que você falou, eu falei, pô, Boate Kiss, que seria um tema interessante para se discutir num momento oportuno. E desde já deixo registrado minha felicidade por ter conhecido vocês, né, a doutora Mariana, a doutora Robert, e agradecer a Camila por ter trazido, né, por ter nos oportunizado esse momento, porque, de novo, eu friso, fico muito feliz quando eu vejo jovens advogados, né, chegando aí na área jurídica, na atuação na área jurídica, e tão estudiosos, tão comprometidos, deixando transparecer a vocação, que a gente está aqui desde o primeiro episódio, hein, Lúcio, falando sobre vocação. Então, eu vejo aqui que eu rastrei meus alunos, né? Então, assim, tô vendo vocês assim, eu rastrei vocês como aqueles alunos que eu vejo assim, aquela ali vai estudar aquilo, aquele ali vai estudar aquilo, aquele ali vai ser aquilo. E vendo vocês aqui, eu vejo como vocês dominam o conteúdo, dominam o assunto, são felizes no que estão fazendo. Então, eu desejo muita sorte para vocês, muitas bênçãos para vocês. Que Deus sempre abençoe vocês nos seus caminhos, nas suas escolhas, né, dentro da advocacia e ainda mais da advocacia criminal. E friso o convite para vocês, para a gente discutir um tema ou um júri, né, um determinado julgamento específico no momento oportuno. Esperar, né, a reunião de vocês aqui novamente para a gente fazer esse debate. Lúcio, considerações finais? A alegria mesmo, né, de ver 3 jovens advogados, e essa história eu já contei, e eu tive a oportunidade de estudar na época em que um curso de Direito formava advogados. E agora, na minha segunda passagem pela Escola de Direito, já um perfil totalmente diferente, né, de realmente um curso de formação para servidores públicos. Então, para quem gosta da advocacia, ouvir isso, né, que o doutor falou, e acertadamente, de que o advogado é aquele que não teve sucesso em passar em um concurso. Não, o advogado é aquele que ama a advocacia, né, que estudou para ser advogado, e, inclusive, como cereja do bolo, ele ainda acha que ele não consegue entender bem como as pessoas não gostam de dinheiro e resolvem ser servidoras públicas. O dinheiro está aqui fora, né? Então é isso, a alegria de receber vocês, né? Realmente, eu que já tenho um pouco mais de vivência, ver jovens apaixonados assim, principalmente nessa área, que é uma área espinhosa, né? A advocacia em geral é difícil, mas a advocacia criminal, especificamente, botar a cara a tapa num tribunal do júri é para poucos, né? O que não falta é coragem, né? Então, parabéns, muito obrigado a vocês pela
companhia hoje, pelo tempo de vocês. E quinta-feira estarei lá, viu? Prestando atenção, estarei lá. Já estou trabalhando a minha agenda para que quinta-feira, pelo menos de manhã, eu possa estar lá. Olha que a gente vai olhar, viu? Promete. Obrigado, gente. Eu agradeço também o convite de vocês. Muito obrigada. Foi muito bom estar aqui hoje. Teremos outras oportunidades, com certeza, sem dúvidas. Todos nós, acredito eu, de retornar aqui e discutirmos outros assuntos, inclusive aquele outro que tínhamos pensado para o dia de hoje, que acredito ser bem interessante também. Excelente. Sim, também agradeço o espaço, a oportunidade, agradeço o convite. Agradeço também pela ótima conversa, né? Muito bom a gente estar alinhado a pessoas que nutrem de pensamentos parecidos e também distantes, né? Que assim a gente constrói realmente uma qualidade melhor em debates futuros também. Muito obrigada. Antes de considerar essa questão do amor, do brilho nos olhos, o próprio conceito de advogado, né? O advocatus, aquele que recebeu o chamado. Sim. Nossa, olha a nobreza disso. Aquele que recebeu o chamado para estar onde? Dando voz àquelas pessoas, dando garantia àquelas pessoas que necessitam, né? Seja lá de qual área for, na questão do tribunal do júri, lá no último degrau dos excluídos. Às vezes contra sua própria família, que não entende o seu trabalho. Hoje minha mãe entende, mas por muito tempo ela pensou, por muito tempo eu ouvi de parentes, de pessoas próximas, nossa, estudou tanto para ser advogado. A gente ri, mas é uma situação... Ri pra não chorar. Ri pra não chorar. E de bandido? De bandido. Pô, nossa, estudou tanto pra ser porta de cadeia. Eu falo com muito orgulho. Como se a pessoa fosse o próprio bandido. Né? Então, assim, e aí, indo para as considerações finais, ter espaços como esse para poder ouvir o outro lado da moeda, só conhece a verdade quem conhece, né? Quem ouve os dois lados da moeda. Existe uma história contada em formato de narrativa que muitas vezes é divulgado pelas mídias, né? Fulano foi preso. Se foi preso em decorrência daquele crime, foi ele que matou. Quando é dado a palavra à defesa, aquela que o último diz, você... Eu acho que essa história não foi desse jeito. Então, aquele que recebeu o chamado, ele deve ir ao encontro do chamado e falar por aquele que não tem voz. Sim. E poder estar aqui recebendo o chamado de vocês é uma alegria muito grande, é um contentamento muito grande por essa troca de ideias, de experiências, de vivências, porque assim nós construímos o conhecimento. Sim. Né? Uma ideia solitária é só uma ideia. Uma ideia que se confronta é um conhecimento construído. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, a direção, muito obrigado. E, de antemão, o convite feito é convite aceito. Pronto. Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Pode ter certeza que, quando chamado aqui, estarei novamente. Obrigado. Maravilha, doutor. Obrigado. Mais uma vez, agradecermos aí ao Estúdio Rocon. Obrigado, Caio. Obrigado, Gilmar. Tamo junto, vamos em frente. Você que não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, dê um like. Vai nos ajudar e não custa nada. Isso. Um abraço, até a próxima.